Desde a primeira aparição do Gorosei vendo Juro, uma coisa estava clara: ele seria oponente do Zoro. E agora, finalmente, esta batalha começou. Zoro enfrenta o Gorosei em uma luta de espadachins. Além disso, Vegapunk revela muitos outros segredos do mundo, e até mesmo sobre os D. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o capítulo 1117 de One Piece mais uma vez não decepciona, começando finalmente o desfecho do arco de Egghead, enquanto nos revela segredos e até mesmo a batalha de Zoro contra o Gorosei da Espada. Então eu peço para você que, se você gostar do vídeo e está gostando de acompanhar os novos capítulos aqui no canal, para você deixar o seu like, porque isso é uma ajuda gigantesca. Mas com isso então, vamos agora para o One Piece 1117, chamado Mo. O capítulo então continua com o mundo reagindo às revelações de Vegapunk. Após Vegapunk revelar que o mundo todo do passado está afundado a 200 metros no fundo do mar, vemos a reação dos piratas da ilha Hachinosu, o território de Barba Negra. Alguns piratas ficam em choque, se perguntando se com isso então existem vários tesouros no fundo do mar. Já outros piratas respondem que não é como se todos os reinos do passado fossem ricos e feitos de ouro. Além também de que antes mesmo deles chegarem a 200 metros abaixo do nível do mar, eles seriam atacados pelos reis dos mares. E algo muito interessante nesse painel dos piratas de Hachinosu é que mais ao fundo podemos ver Don Krieg e Gin, os inimigos que Luffy enfrentou no arco do Baratie, e aqui eles estão com um visual um pouco diferente, com o cabelo mais longo. Gin inclusive disse para o Sanji que iria reencontrá-lo no Novo Mundo, e muitos acharam que o Oda simplesmente havia esquecido dessa sua fala, porém agora sabemos que eles se juntaram à Barba Negra, e estão realmente no Novo Mundo. Vemos também a reação de Monte Blank Cricket, que vivia mergulhando no mar, acreditando que a cidade de Ouro Chandora na verdade havia afundado. Mas após ouvir a revelação de Vegapunk, Cricket com seu grupo fala que já está pronto para outra expedição de mergulho. A cena então muda para o Hospital Geral da Marinha, onde vemos Kobe, Helmeppo e os outros agentes da SWORD se recuperando após o ataque a Hachinosu. Kobe ouve a transmissão do Vegapunk e fala que está prestes a desmaiar com tanta coisa na sua cabeça. Nesse momento então, Kujaku entra na sala e dá a notícia de que o seu capitão está recuperando bem, mas que ele quer um tempo sozinho. Com isso, é nos mostrado Drake em uma cama em uma sala separada enquanto está preso em seus pensamentos. Drake é o capitão da SWORD, e a última vez que o vimos foi em Wano, após ele ter sido atacado pela CP0, mas apesar de todos os seus ferimentos, Drake conseguiu sobreviver e foi resgatado, estando agora a salvo e novamente reunido com a SWORD. Vemos também Smoker em sua moto no meio do mar e ele pergunta a Tashigi por meio de um Dendemushi onde ela está. E ela então responde que está no Hospital Geral da Marinha, o local onde os agentes da SWORD estão se recuperando. A cena então muda novamente, desta vez para Egghead, na saída aos fundos do laboratório, onde Nami, Usopp, Robin, Chopper e Brook estão se preparando para fugir com Toussaint Sunny, pulando lá de cima, por cima de todos os navios da marinha. De repente, então, a barreira do laboratório começa a se desativar, como vimos no capítulo anterior, com o Vegapunk e Edson pedindo para Stussy desativar a barreira para facilitar com que os chapéus de palha fujam da ilha. Nami então percebe a barreira sumindo e avisa a todos que a hora de escapar está quase próxima. Chopper também nota que as nuvens pararam de se esticar, porém o Usopp diz que isso não tem problema, elas já se esticaram mais do que o suficiente, e o Usopp diz que acredita que agora eles podem chegar ao mar sem nenhum problema.
Porém, Vegapunk e Lilith corrige o Usopp. Ela diz que eles vão conseguir sim chegar ao mar, porém, eles cairão bem em cima da frota da marinha. Enquanto isso, Brook pega os barris de cola e enche o tanque do navio com os barris, avisando imediatamente os Chapéus de Palha que já está tudo pronto para decolar. Basta apenas dar a ordem. Porém, ainda havia mais um problema. Zoro e Jinbe ainda não tinham chegado. Nami então entra em contato com os dois por um dispositivo de comunicação, perguntando onde eles estão. E imediatamente, eles respondem que já estão chegando. Jinbe e Zoro então falam que estão atrás de um monstro misterioso. E então descobrimos que eles na verdade estão atrás do Gorosei Etambaron Veno Joro, que estava na sua forma cavalo esqueleto correndo em sua frente. Nami então grita com os dois, dizendo que não é hora para perder tempo com isso e ficar correndo atrás de monstros, mas Jinbe e Zoro então gritam que não estão perdendo tempo, porque esse monstro está indo diretamente para onde eles estão e que tem algo diferente com ele. Nesse exato momento, o Gorosei Veno Juro então pula em direção a Nami e os outros Chapéus de Palha e, retirando sua espada, ele se prepara para atacar. Lilith, Usopp e Chopper, ao ver o Gorosei, imediatamente o reconhece como um dos 5 anciãos e ficam totalmente espantados. Porém, no momento em que o Gorosei estava prestes a fazer o corte, Jinbe segura Zoro em seu braço e, usando toda a sua força, ele o arremessa em direção ao Gorosei. Zoro então, aproveitando o impulso do arremesso, saca 2 de suas espadas e faz um ataque em direção a Veno Joro. O Gorosei então, vendo Zoro vindo com o ataque, pega sua espada e colide com as 2 espadas de Zoro, fazendo o impacto criar uma pequena explosão com raios de haki saindo da colisão de lâminas. O Gorosei Veno Juro então olha para as espadas do Zoro e percebe algo muito interessante. Ele nota que uma daquelas lâminas é uma Kitetsu. As lâminas Kitetsu são ditas serem amaldiçoadas, e até agora apenas 3 delas foram mencionadas na história. A Sandai Kitetsu, que o Zoro possui, sendo a mais fraca das 3, a Nidai Kitetsu, que atualmente está com Kozuki Sukiyaki em Wano, e a Shodai Kitetsu, a mais forte das 3 e que não sabemos onde está. Porém, com esta reação do Gorosei, agora podemos ter certeza. A espada que ele empunha é a Shodai Kitetsu, uma das 12 lâminas de grau supremo em One Piece, e é por isso que ele reconheceu a espada de Zoro como sendo uma Kitetsu, porque a sua também é. O impacto dos golpes faz com que Zoro seja arremessado para trás novamente, também arremessando Gorosei. Jinbe corre e consegue segurar Zoro antes que ele caia no chão. E se aproveitando dessa abertura, Zoro grita para Nami e os outros Chapéus de Palha para eles fugirem agora mesmo, que depois ele e o Jinbe os alcançariam, mas que era para ser agora, porque eles não têm tempo e o Gorosei está querendo destruir o navio. Enquanto isso, na costa nordeste de Egghead, a outra parte dos Chapéus de Palha junto com a Bonnie estão esperando no navio dos gigantes para também fugirem. Bonnie, aflita, se pergunta onde está o Luffy porque eles não têm mais muito tempo. Enquanto isso, Luffy, no meio da ilha de Egghead, totalmente em chamas, grita o Sanji o mais alto que pode, dizendo que eles precisam ir logo para o navio dos gigantes. E com os Chapéus de Palha em direção ao navio para fugirem, os gigantes começam os preparativos para zarpar. Enquanto Oimo e Kashi preparam o navio para que ele possa navegar, os outros gigantes guerreiros pulam no mar e destroem os navios da marinha que estavam no caminho, para que o seu navio passe sem nenhum problema. Os marinheiros tentam revidar, dizendo que eles são gigantes de 100 anos atrás, e por isso conseguem vencê-los. Porém, os gigantes simplesmente passam destruindo todos os navios em sua frente.
Mas percebendo que os gigantes estavam tentando fugir e destruindo os navios da marinha, a vice-almirante Bluegrass e a vice-almirante Doll de repente aparecem para combatê-los. A Bluegrass, com sua fruta da montaria, que permite controlar qualquer ser em que ela monte, usa esse poder para controlar uma das criações do Vegapunk, Monstros do Mar. E com isso, ela usa essa máquina forçando ela a disparar uma rajada de sua boca em direção ao navio dos gigantes. O disparo então abre um enorme buraco no casco do navio, e enquanto isso, a vice-almirante Doll luta contra os outros gigantes. Ela avança e acerta vários socos consecutivos em um dos piratas gigantes, o derrotando no mesmo instante. Os marinheiros atacados veem esses golpes da vice-almirante Doll e ficam espantados, dizendo que a ferocidade dela sempre lhe dá arrepios. Mas com a ajuda agora dos vice-almirantes, os marinheiros decidem agir, e um deles grita para todos atacarem, porque no fim, os seus inimigos são apenas gigantes. Nesse momento, a cena então muda para Luffy no meio da ilha de Egghead. Luffy estava fugindo dos Gorosei que estavam o atacando. Porém, no meio do caminho, ele para olhar para trás e percebe que os Gorosei não estão mais o seguindo. Luffy, confuso, então se pergunta para onde eles foram, dizendo que o porcão estava o seguindo há segundos atrás. Porém, apesar disso ser muito estranho, os gigantes Dory e Brog, que também estavam com Luffy, ficam muito felizes, dizendo que isso é uma maravilha e que assim eles apenas têm que se preocupar em chegar em seu navio. Mas Luffy ainda assim está curioso. Ele sobe no gigante e tenta encontrar para onde aquele monstro que ele estava lutando foi. Porém, ele não consegue enxergar onde os Gorosei estão. A cena então muda mais uma vez, nos revelando por que os Gorosei permitiram que o Luffy escapasse. Isso aconteceu porque tem algo muito mais importante e urgente que precisa de sua atenção: a transmissão do Vegapunk. Os 4 Gorosei, com exceção do Gorosei Venojuro, que está agora em combate contra o Zoro, estão em frente para um enorme gigante de aço. No capítulo anterior, Vegapunk e York, após pensar muito, conseguiu descobrir o local onde o Vegapunk escondeu o Dendemushi, que estava fazendo aquela transmissão para o mundo todo. E de acordo com York, sua maior aposta é que esse Dendemushi está dentro do gigante antigo de aço. E imediatamente após receber essa notícia de York, os 4 Gorosei foram até lá destruir o Dendemushi de dentro do robô. Após ficarem frente a frente para o gigante de aço, o Gorosei Mars imediatamente o reconhece como o mesmo gigante que atacou Mary Joyce há 200 anos atrás. E por mais que eles tivessem dado a ordem para destruir esse robô, ele ainda estava inteiro. Enquanto isso, a transmissão de Vegapunk continua. Vegapunk diz que tem mais uma coisa para transmitir para os que foram espalhados pelo mundo afora, aos que carregam a letra D em seus nomes. Ao dizer essas palavras, vemos a reação de Dragon, que parece já saber o que Vegapunk vai dizer. Vemos também a reação de Sabo, dizendo o nome do Ace, e também do Kobe, dizendo o nome do Luffy e do Garp. E enquanto vemos Barba Negra, Vegapunk continua dizendo. Ele fala que há entre os D, mas antes que Vegapunk revelasse suas últimas palavras, os Gorosei atacam o gigante de aço, o arremessando para longe, e a transmissão é imediatamente encerrada. Realmente o Dendemushi estava dentro do gigante de aço. E mais uma vez, assim como aconteceu em Ohara, não tivemos toda a informação revelada, apenas uma parte. Quando o Professor Clover estava prestes a dizer o nome do antigo reino, ele foi silenciado. E agora com Vegapunk, quando ele estava prestes a dizer algo muito importante sobre os D, mais uma vez os Gorosei o silenciaram. Mas ainda assim, podemos teorizar sobre isso.
Vegapunk dá a entender que entre os D há alguém diferente, há alguma coisa fora do normal. Ele não termina a frase dizendo o que esse D é diferente, porém assim que ele fala isso, o painel da sua fala mostra exatamente o Barba Negra, o D mais diferenciado que já conhecemos. Diferente dos outros D, Barba Negra tem um medo gigantesco da morte. Roger morreu sorrindo, Ace também, Jaguar de Sal sorriu enquanto estava sendo congelado e quando Luffy estava prestes a ser executado, um sorriso surgiu em seu rosto. Esta é uma característica dos D, eles sorriem perante a morte, mas com Barba Negra isso é totalmente diferente. Além disso, Barba Negra tem um mistério de poder comer mais de uma fruta, e seu objetivo é ser o rei do mundo, algo bem mais maligno do que o objetivo dos outros D. Barba Branca foi bem claro, Marshall D. Teach não é o D que o Roger estava esperando. Porém, apesar de não sabermos a palavra que Vegapunk queria dizer, em japonês ele começou a falar sua última palavra, com o caractere em japonês Mo. E existem algumas palavras japonesas que usam esse caractere, como por exemplo, calamidade, problema, dificuldade ou até mesmo como história, conto e fábula. Então podemos teorizar que Vegapunk talvez queira dizer que entre os D existe uma calamidade, um que não segue a mesma vontade dos outros D, o próprio Barba Negra. Então, após a transmissão ser cortada, simplesmente para de transmitir para o mundo todo. Vivi, extremamente curiosa, grita perguntando o que Vegapunk queria dizer, enquanto York fica aliviada que tudo isso acabou. Ou talvez não, porque também existe a chance de Vegapunk ainda estar vivo dentro do Gigante de Aço e voltar com a transmissão logo em seguida. Mas de qualquer forma, essa transmissão nos revelou muitos segredos, mas também deixou um grande mistério, o que na verdade ele queria dizer sobre os D.